Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Descomplexo. Aqui, o nosso objetivo é trazer conteúdo de qualidade para você, de forma leve e descomplicada, para que você entenda melhor o mundo à sua volta e consiga sair daqui mais bem informado. Hoje, no nosso segundo episódio, a gente vai falar de um tema que afeta a vida de milhões de brasileiros, que é a relação muitas vezes conturbada entre clientes e empresas. A gente vai falar hoje sobre como a tecnologia afeta essa dinâmica, quais são os desafios e quais as perspectivas de futuro no atendimento ao consumidor. Para conversar aqui sobre isso, um convidado mais que especial, Felipe Paniaggo, que é cofundador e diretor de marketing do Reclame Aqui, uma empresa que revolucionou o mercado e que é um sinônimo de qualidade e de credibilidade no mercado brasileiro. Felipe, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, nos prestigiando, e você que desde o começo, quando eu te falei da ideia de montar, sempre se dispôs a estar aqui, comparecer para compartilhar seu conhecimento. Seja muito bem-vindo. Pô, obrigado, Stefano. Pô, na verdade, é um prazer estar aqui. Esse assunto é um assunto que praticamente eu nasci falando disso, né? Então, o Reclame Aqui nasceu lá na garagem da minha casa. Então, vim aqui compartilhar com você, com o público, sobre nossa história, sobre como que a gente ajuda os consumidores e as empresas também. Vai ser um prazer. Legal. Antes da gente entrar no assunto, eu queria que você passasse essa informação para o pessoal de casa, contasse como foi a sua história, como começou o Reclame Aqui e quais desafios você enfrentou nessa caminhada. Legal. Então, o Reclame Aqui, Stefano, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Uma cidade que é bem forte no agro, por exemplo, né? Então, vamos dizer que não tinham tantas startups lá nessa época que nasceu, que foi nos anos 2000 para 2001. O fundador do Reclame Aqui se chama Maurício Vargas, vulgo meu pai, né? Infelizmente ele não tá mais aqui com a gente, né? Ele faleceu na época do Covid, mas ele era um cara, assim, muito visionário, né? Ele já tinha quebrado 3 vezes, na época ele ainda era casado com a minha mãe, e aí ele teve uma ideia, junto com um amigo, depois de alguns perrengues, assim, que eles tiveram, como todo mundo tem, né? Você, na sua abertura aí você falou, né? São milhões de brasileiros com problemas com as empresas, isso é normal. Talvez em alguns setores um pouco mais, outros um pouco menos, mas o meu pai tinha tido vários problemas, né? O mais famoso foi com uma companhia aérea, que a gente estava também conversando aqui nos bastidores. Ele perdeu um voo por overbooking e perdeu um negócio. O voo, inclusive, era aqui para São Paulo. E perdeu um negócio porque não conseguiu comparecer na reunião e tal. Ele ficou pé da vida e, junto com um amigo, eles pensaram assim, pô, e se a gente tivesse um site onde as pessoas pudessem reclamar e a reclamação ficasse pública? Será que as empresas dariam mais atenção? E aí foi daí que nasceu o Reclame Aqui. Esse amigo não continuou no projeto. E aí foram anos e anos sendo um projeto pessoal do meu pai. E aí entrou o primeiro sócio, que foi o Diego, que até hoje está com a gente, que é nosso líder de produto e tecnologia, né? Entrou como ele era estagiário do meu pai numa outra empresa e ele entrou como sócio, foi crescendo, aí recebemos nosso primeiro investimento, que foi do Edu, que é nosso atual CEO, né? Ele até brinca que na época que ele investiu na gente ali como investidor anjo, ele tinha dinheiro para aposentar, no final ele tinha que trabalhar para conseguir viver, né? Porque o Reclame Aqui não tinha receita, né? E aí, depois de um bom tempo, a gente criou nossos softwares, que a gente vende para as empresas, o Reclame Aqui dobrava de tamanho a cada mês, né? Em acessos, e hoje nós somos, acho que referência, né, ao meu ver, no Brasil, quiçá no mundo, uma das maiores plataformas de relacionamento entre clientes e empresas. E hoje, cara, só rapidamente para encerrar, né, a gente recebe quase 30 milhões de visitas por mês, né, a gente tem mais de 750 mil empresas cadastradas na nossa base, e temos um pouco mais de 26,5 milhões de usuários, consumidores, né, pessoas físicas cadastradas no site, né. E lá no primeiro ano, para você ter uma ideia, a gente recebeu 28 reclamações, todas da minha família, né, inclusive a primeira reclamação do Reclame Aqui é minha. E é isso, né, aí a gente é essa empresa, hoje com mais de 440 funcionários, enfim, crescemos bastante. Cara, como que foi essa mudança de perfil? Porque eu já ouvi você falar que no começo o Reclame Aqui ele era um muro de lamentações de consumidores insatisfeitos. Depois disso, ele começa a chamar a atenção das empresas, né, para responder às reclamações e até para enxergarem isso como um ativo, porque hoje não é só para resolver o problema. As empresas que mais resolvem são mais bem vistas, ainda mais no ambiente digital.
E além dessa mudança de perfil de chamar a atenção do mundo corporativo, vocês acabam hoje também vendendo serviços e soluções para as empresas. Em que momento que vocês enxergaram essa oportunidade? Legal. Então, você falou bem, o Reclame Aqui era um muro de lamentações. Primeiro um murinho bem pequeno, depois a gente sabia, né, meu pai principalmente, que era um cara muito visionário, sabia que tinha um negócio ali atrás daquele projeto pessoal, né, porque dobrava de tamanho todos os meses. E aí, só que no primeiro momento era quase um desabafo online, né, as empresas não respondiam. Qual foi a sacada, né, como que foi essa chave, essa virada, né? A virada foi quando algumas grandes empresas da época, principalmente do varejo, começou mais forte no varejo, depois bancos, começaram a entender que aquela reclamação não respondida ou aquela carinha roxa estava tirando venda deles, né? E aí entra vários outros fatores, né? Obviamente, para tentar diminuir custo de litígio, né? Os bancos começaram a cruzar. Pô, virou processo, mas antes tinha passado pelo Reclame Aqui. Quanto que custa eu pôr uma pessoa dentro do meu time para atender essa reclamação e evitar um processo que você sabe muito melhor do que eu, que é caro, né? Então, começou a ter essas viradinhas, né? E nisso, já não dava para ficar em Campo Grande, né? O Maurício vinha toda semana aqui para São Paulo para conversar com as empresas, para mostrar o valor de atender bem o Reclame Aqui. Isso, atender o Reclame Aqui é gratuito para empresas, reclamar é gratuito para consumidores. Mas e aí, como que a gente mantinha isso de pé, né? A gente gasta um bom dinheiro com servidores, hoje com funcionários, né? Aí veio uma ideia de criar um software, no primeiro momento, para facilitar a vida da empresa na hora de responder as reclamações dentro do Reclame Aqui. Vou te dar um exemplo, Stefano. Você pega uma empresa como Magazine Luiza, né? Hoje eles têm mais de 100, se eu não me engano, são 140 pessoas lá dentro do time do Magalu para atender as reclamações do Reclame Aqui. Como que você pode fazer isso de forma gratuita? Normal, você vai receber o e-mail, os e-mails estão cadastrados lá, vai ter um link da reclamação, você clica, você responde. Ou por uma área da empresa free, né? Só que aí como que o diretor lá vai ver se o Stefano está atendendo bem, se o Felipe está atendendo bem, os 140 colaboradores estão atendendo, como que ele vai passar um problema de logística para o cara que é especialista em logística, como que ele vai passar um problema de estorno para setor especialista em estorno. A gente criou um sistema para facilitar isso, porque antes era tudo manual, né? O cara tinha que ter 2, 3 pessoas para fazer uma planilha para poder entender como cada um estava atendendo, né? E aí foi uma outra sacada do Maurício, do meu pai, de criar um software para facilitar essa vida, para diminuir o custo de servir das empresas. Aí foi a primeira virada. Foi a virada que a gente começou a vender software, saímos de 0 de receita para 3 milhões em 6 meses, né? E com isso, obviamente, as empresas estavam engajadas no Reclame Aqui. E você falou uma coisa que é fato, né? Quando você responde uma reclamação, você não está respondendo só para aquela pessoa, se é na internet, né? Você está respondendo para milhares. Tem reclamações no Reclame Aqui que tem centenas de milhares de visualizações. Por quê? Por causa de SEO do Google. Então, o exemplo que eu gosto de dar imagina você está com um problema no câmbio do seu carro. Aí você escreve, sei lá, câmbio do Nissan Kicks travando. Geralmente, o primeiro resultado é uma reclamação do Reclame Aqui. E aí a pessoa entra nessa reclamação, lê a reclamação, vê como a empresa resolveu, e aí ele começa a navegar lá no Reclame Aqui. O tempo é de mais de 4 minutos, em média, que o cara fica dentro do RA. Legal. No dia a dia, eu consigo perceber hoje como uma empresa que recebe uma primeira reclamação, ela começa a mexer nos seus departamentos, o jurídico já começa a correr para tentar entender o que vai fazer, né? E é muito legal ver como, de fato, a empresa está impactando e está estimulando novas empresas a mudar o comportamento, para não sofrer perda de negócios, perda de vendas. E eu imagino que no começo, quando vocês começaram a se tornar relevantes, vocês acabaram pisando no calo de muita gente grande. E o que eu queria te perguntar? Tem algum caso emblemático, alguém que ficou muito bravo quando vocês surgiram e foram para cima de vocês de alguma forma? E como vocês reagiram a isso? Olha, tiveram vários casos. Eu acho que o mais emblemático foi o primeiro evento que a gente fez presencial aqui em São Paulo. Eu me lembro perfeitamente, foi no Hotel Trip Paulista. E a gente, vamos fazer um evento, vamos levar as empresas que já estão atendendo para o consumidor no Reclame Aqui para falar, vamos levar um consumidor, vamos fazer um evento. A gente fez para 100 pessoas numa sala lá.
Aí meu pai fez a abertura e tal, e aí ele perguntou, quem aqui é do setor de atendimento? Aí levantaram a mão 2 pessoas. Quem aqui é de marketing? Aí mais 2. Aí ele, quem aqui é do jurídico? 95% do nosso público lá naquele dia eram advogados que estavam lá para entender o que era esse Reclame Aqui, ou indo a mando de falar, pô, quem autorizou vocês publicarem uma reclamação da gente, né? E aí a gente foi quebrando essa visão, né? Não foi fácil, foi bem trabalhoso, dolorido, mas, assim, é muito interessante porque quando escutam a seriedade do Reclame Aqui, os objetivos do Reclame Aqui de ajudar as boas empresas e consumidores, é muito fácil de virar essa chavinha. Mas o que você falou acontece até hoje, principalmente com empresas pequenas. Quando chega a primeira reclamação, principalmente se foi o consumidor que cadastrou a empresa, a pessoa dá uma panicada ali, né? E aí começa a entender, começa a ler, começa a ver como transformar o limão numa limonada, que se ele atender bem, ele vai convencer outros consumidores que estão pesquisando a comprar lá, porque o problema não é ter reclamação, o problema é não resolver essa reclamação, né? Tem até uma pesquisa que a gente sempre fala sobre ela, que é de Harvard, bem, bem antiga, inclusive, que um consumidor que teve um problema com a sua empresa e você resolveu para ele de um modo fácil, sem estresse, assim, ele é mais fiel à sua marca do que um consumidor que teve uma experiência linear, sem problemas, porque ele se sente amparado, né? E aí o Reclame Aqui facilitou isso para o consumidor. Ele poder resolver um problema, se sentir amparado, tanto que uma das perguntas que a gente faz na hora de avaliar para o consumidor é se ele voltaria a fazer negócio com a empresa. Legal. E geralmente quando a reclamação é resolvida, ele marca que voltaria. Legal. Eu percebo que esse mundo digital hoje, inclusive com a proliferação das redes sociais, ele tem 2 lados para as empresas. Primeiro, uma oportunidade, né, de aumentar o alcance, as vendas, mas por outro lado, as redes sociais geram também uma vigilância constante da população, né? E isso força as empresas a ter que mudar o comportamento. Haja visto o que aconteceu recentemente no caso Tânia Bulhões, né? Que por força de publicações das redes sociais, a empresa chegou a descontinuar uma linha de produtos. Sim. Né? Para depois ver o que estava acontecendo e tentar resolver. E nessa linha eu queria entender se vocês têm um case emblemático de uma empresa que sofreu muitas reclamações, mas acabou dando a volta por cima no Reclame Aqui, vindo com uma nota positiva e depois voltou a restabelecer vendas e fazer negócio. Legal. Pô, tem vários cases, né? E aí, só até fazendo um parênteses, você citou Tânia Bulhões, redes sociais e tal. Foi muito interessante uma pesquisa que a gente fez recente com várias empresas, e uma dessas grandes empresas, uma diretora, respondeu pro pesquisador, quando ele perguntou sobre o Reclame Aqui, ela falou assim, pô, eu queria que o Reclame Aqui não existisse, mas já que existe, eu prefiro que minhas reclamações estejam lá do que estejam nas outras redes sociais, né, no Instagram, no Facebook e tal, porque lá é o lugar certo para reclamar, lá eu tenho direito de resposta, lá tem avaliação, mas quando o consumidor faz um stories me criticando, eu não consigo ir lá nos stories responder pro público que viu como que eu tratei esse problema e tal. Então, é bem interessante essa... Não chega a ser uma dicotomia, mas tem esses 2 lados, né? Pô, se é uma reclamação, é melhor estar no lugar certo. Mas aí, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que tem vários casos emblemáticos, mas o que eu me lembro bem como um caso emblemático foi um caso da Pets, loja para animais, né? Cachorrinhos, gatos, enfim. Teve uma situação onde a Luísa Mel invadiu um canil clandestino, e aí, na papelada lá que tinha nesse canil, descobriram que a Pets comprava filhotes de cachorros lá desse canil. Acho que você deve lembrar, assim, fez o maior barulho e tal. E aí, a Pets deu uma aula de gestão de crise, porque teve muita reclamação no Reclame Aqui, de pessoas falando, olha, nunca mais vou comprar na Pets, a Pets faz isso e aquilo, atacando a empresa, né? E aí e não só no Reclame Aqui. O que aconteceu? O presidente da época, que se eu não me engano era o Sérgio, ele entrou no Instagram, fez um pronunciamento falando que, ó, as vendas estão pausadas até a gente entender o que aconteceu. Porque é óbvio que a gente tem vários processos para validar ou não um canil onde a gente compra filhotes, e esses processos estavam falhos, né? E na época, as reclamações eles também esperaram para responder até ter uma posição, tá? E aí, logo depois, eles voltaram, na figura do CEO, do presidente,
falando que eles iam descontinuar a venda de filhotes nas lojas, porque eles não tinham como assegurar com 100% de acurácia a qualidade do canil. As coisas mudavam. Quando eles aprovaram aquele canil, ele era um canil sério, depois mudou, não era mais. Então eles descontinuaram e falaram que iam usar o espaço ali onde eles expunham os animais para adoção de cães e gatos. E aí, rapidamente, eles se tornaram o principal local de doação de animais, de adoção de animais do Brasil. Né? E cãozinho adotado e gatinho adotado também come ração, também gosta de brinquedinho, né? E aí eles fizeram do limão uma limonada. E no Reclame Aqui foi o mesmo posicionamento. Eles responderam para aquelas centenas, milhares de consumidores o que eles fizeram. Trouxeram transparência e conseguiram reverter. Tanto que eles cresceram muito, isso foi pré-IPO, né? Fizeram IPO e tal, e seguem sendo referência, mesmo não vendendo mais cães e gatos, e transformaram do limão uma limonada. Mas tem vários outros, cara. Tem reclamações de, por exemplo, na época do Dia dos Namorados, das propagandas que a Boticário faz, e eles sempre revertem muito positivamente isso, se posicionando como marca. Enfim, e também tem casos ruins, obviamente, né, que não levam tão bem. Mas é isso, acho que esse é um case que para mim é emblemático. Cara, com o avanço desse mundo digital, o avanço das tecnologias, por mais que venham muitas ferramentas para facilitar o trabalho das empresas, eu percebo que vem também muita fraude. E as fraudes, elas contam a cada dia mais com uma engenharia social muito sofisticada. Então é muito difícil você acompanhar. Nessa linha, já aconteceu no Reclame Aqui de uma empresa ou um fraudador tentar enviar várias reclamações, criar um robô para enviar reclamações de uma certa empresa para tentar manchar a reputação dessa empresa? Como é essa preocupação que vocês têm? Existe um cuidado e uma ferramenta para barrar? E já aconteceu? Total. Já aconteceu, acontece. Hoje, provavelmente, tem gente tentando fraudar o Reclame Aqui como empresa e como consumidor também. Tanto que a gente tem uma área de moderação de conteúdo, né? Eu costumo dizer, o Reclame Aqui não é terra sem lei, né? A gente tem nossas regras, nosso manual, termo de uso. E sim, tem várias reclamações que são desativadas ou editadas todos os dias, né? É óbvio que atualmente ficou muito mais fácil pra gente com inteligência artificial, né? Então 80% dos pedidos é a própria IA que faz a moderação ou não. Às vezes o consumidor, nem proposital, tá? Todas. Às vezes ele vai reclamar de uma empresa e reclama da outra, a gente migra para a empresa correta. Às vezes ele tá mais nervoso, fala palavrão e não pode, ou imputa algum tipo de crime, e também não pode, não há espaço para isso, então a gente vai editando. Mas esse tipo de fraudador, ele tenta usar o Reclame Aqui, geralmente não é nem para manchar a reputação do concorrente, tá? Geralmente é para tentar se posicionar como uma empresa que resolve problemas. Então ele faz reclamação para ele mesmo. Mas, por que será que a pessoa ia fazer isso, uma reclamação para ela mesma? Para poder avaliar bem. Então, imagina, você tem lá sua empresa, você está aplicando um golpe. Você começa a reclamar de você mesmo e avaliar positivamente para você ter uma carinha verde ali de ótimo no Reclame Aqui. Mas a gente tem uma equipe e tem bastante tecnologia para pegar esse tipo de comportamento, né? Mas a galera é criativa, então sempre a gente tem que estar evoluindo isso, né? No começo era mais fácil porque a gente via por IP, por exemplo. Mas depois a galera começou a usar VPN. A gente, obviamente, cruza todos os dados de consumidores que a gente tem com a base da Receita Federal. A gente tem acordo de cooperação com o Ministério Público, parceria com as delegacias de crimes cibernéticos, né? A gente fornece material, cara, semanalmente para eles, né? Para pesquisar golpistas, que ainda é uma terra muito complicada, né? Nessas grandes promoções, tipo Black Friday. Você vê a quantidade de golpes online aumenta muito. A gente também tem o detector de sites confiáveis dentro do Reclame Aqui, que é uma parceria com a Axur, que é uma empresa de segurança, cibersegurança, onde o consumidor coloca uma URL, um endereço, e a gente fala qual é a chance daquilo ser um golpe ou ser phishing, né, para capturar dados e tal. E, inclusive, a gente derruba esses sites junto com a Axur. Então, o consumidor ajuda a gente nisso. Mas, cara, tem exemplos e exemplos de tentativa de fraude dentro do Reclame Aqui, algumas mais bem-sucedidas, né, que ficaram mais tempo até a gente pegar, mas a grande maioria é muito rápido da gente pegar, né, mas é aquilo. E se você levar... o meu pai falava muito isso, né, a gente tem a sorte que 98%, talvez até 99% das pessoas são honestas, querem usar o Reclame Aqui da forma correta, as empresas também.
mas aquele 1% ou 2% dá muito trabalho, né? E a gente tá sempre de olho nisso, porque manter ali um site com muita credibilidade, com informações verídicas, é o mais importante pro Reclame Aqui sempre. Cara, sabe uma coisa que eu queria entender? Eu vejo como as pessoas hoje têm apego ao Reclame Aqui e é de fato uma fonte de credibilidade. Então, qualquer dúvida que a gente tem, até para saber se uma empresa existe ou não, né? Vocês têm verificação de sites e vários produtos, o consumidor acaba se apegando. E eu queria te perguntar o seguinte: esse apego, claro, além de todas as ferramentas de última geração que vocês têm, ele também é fruto de um vazio por parte do poder público? Porque veja que a gente tem, por exemplo, o PROCON, Uhum. que é uma instituição pública e tem, inclusive, o poder de multar Total. as empresas. E mesmo assim, eu vejo que o medo é muito maior, em alguns casos, de ter uma reclamação no Reclame Aqui do que sofrer um processo administrativo no PROCON. Então, a primeira pergunta é se você acha que existe esse vazio e se poderia existir uma integração entre público e privado, no sentido de compartilhar reclamações para que o PROCON possa agir em paralelo. Existe essa ideia? Sim. Eu acho que lá atrás começou, o Reclame Aqui teve toda essa força muito por causa desse vazio. Eu acho que até hoje tem algumas falhas, né, nesse processo público, vamos falar assim, mas eu acho que evoluiu bastante, tá? Então, se você pegar o PROCON de 10 anos atrás e o PROCON de hoje, é outra situação. Tem vários PROCONs que, inclusive, indicam o Reclame Aqui e falam, pô, você já foi no Reclame Aqui antes? Né? Abrir sua reclamação, que talvez você consiga resolver lá, é mais fácil, mais rápido, né? A gente é uma empresa de tecnologia, né? Então, a gente trabalha, a gente tem mais de 120 pessoas na nossa área de TI para tentar fazer o site, o aplicativo, qualquer um dos nossos canais mais prático para o consumidor e mais prático para as empresas, né? Então, assim, tem esse gap, tem esse buraco, mas ele tem diminuído, né? Tanto que a gente é muito próximo, como eu falei, do Ministério Público, da Polícia de Crimes Cibernéticos, de alguns PROCONs, né? Cada região tem o seu, mas tem muito espaço para a gente trabalhar mais junto. Isso é um fato, tá? Então, assim, o PROCON é uma marca muito forte, se falar nome PROCON, todo mundo conhece também, mas ele é um pouco mais quadrado que a gente, né? Mas a gente já se ajuda, né? Mas assim, eu tô dizendo isso, se tiver alguém do PROCON assistindo a gente, né? Procure a gente, vamos aproximar cada vez mais, como que a gente pode se ajudar, não só com dados, mas para um facilitar a vida do outro e no final ajudar quem a gente quer ajudar, que são os bons consumidores honestos e as boas empresas, né? E aí esse medo, só para finalizar, Stefano, esse medo que você falou que as empresas têm, mais da reclamação pública, às vezes até do que o PROCON, é muito pela visão lá de trás, né? O problema ele tá exposto. Mas as empresas que já perceberam que isso pode ser positivo, aí ele fala, cara, pô, eu prefiro lá no Reclame Aqui, porque lá é mais rápido, eu consigo expor a minha resolução e no final ainda ganho uma reputação que o consumidor ou aquela comunidade de consumidores dá pra gente. Legal, eu te perguntei isso porque em várias áreas a gente tem essa cooperação entre público e privado e funciona muito bem, porque o privado geralmente entra com know-how, com a tecnologia, a eficiência, e o público com a autoridade, né, para fazer valer. Então, se a gente pegar as parcerias público-privadas em áreas como construção, isso funciona muito bem. E para essa área do consumidor, eu vejo que seria uma ferramenta fantástica para acelerar o trabalho do próprio PROCON, né? Total. Então, eu acho que funcionaria muito. E entrando agora para falar especificamente de reclamações e de estatísticas. Eu, antes de vir para cá, vi uma notícia que me assustou muito. Eu vi que 98,5% dos processos judiciais envolvendo companhia aérea estão no Brasil. Ou seja, o Brasil tem quase 100% de todos os processos envolvendo companhias aéreas. E o que me chocou mais ainda foi a nossa conversa anterior. Você falou que elas não estão no topo das reclamações. Isso, o que reflete esse número para você? Legal. Eu acho que o principal ponto seria porque vou te dar o exemplo dos setores mais reclamados antes do Reclame Aqui, antes de responder. São bancos e financeiras e o varejo, principalmente e-commerce, né? Aí vem telefonia, companhias aéreas estão ali no top 10 com certeza, mas eu acho que é muito pela quantidade de clientes, né? Clientes e pela frequência do uso, então você usa muito mais o seu banco do que você viaja de avião, por exemplo. É muito mais fácil comprar uma blusinha ali no e-commerce do que você comprar um voo.
e não pela quantidade de problemas que acontecem perante ao uso, né? Aí eu também fiquei assustado com esse número que você falou de processos, né? E a concentração aqui no Brasil, até porque, sim, nós somos um grande polo aí se eu não me engano, o aeroporto de Guarulhos é o maior aeroporto no hemisfério sul do mundo, mas, pô, imagina a quantidade de voos Estados Unidos, China e tal. Então, essa concentração, ela é assustadora. Eu acho que a boa notícia para o consumidor em relação a isso é que no Reclame Aqui, as companhias aéreas atualmente estão atendendo bem, né? Isso não quer dizer que tá diminuindo o problema, não, mas quer dizer que eles estão trabalhando para solucionar os problemas. E quando eu falo companhias aéreas, as 3 brasileiras, né? Tanto que no ano passado, no nosso prêmio, que é o Prêmio Reclame Aqui, que vai para a 15ª edição esse ano, ele teve pela primeira vez as 3 companhias como finalistas. E é importante falar para quem está nos ouvindo, né? O Prêmio Reclame Aqui não premia as empresas que não têm reclamação, e sim as que mais resolvem, tá? E aí as 3 eram finalistas, isso nunca tinha acontecido nas 3 edições anteriores do prêmio que a gente realizou no passado. Então, assim, talvez se eu pudesse deixar uma dica aí, se você tiver um problema com uma companhia aérea, procure o Reclame Aqui, que é bem provável que eles vão dar uma atenção aí especial para o seu problema, e principalmente pegar esse problema e tentar melhorar a operação deles, né? Esse trabalho de retroalimentar a qualidade da operação com as reclamações do Reclame Aqui é bem importante, e as empresas que fazem isso, cara, estão nadando de braçada aí na frente dos concorrentes. Ô Felipe, ainda em cima desse número, existe um perfil do consumidor brasileiro, falando a nível mundial, ele reclama mais? Ou ele é mais empoderado, ele tem mais acesso à justiça? Porque não sei se isso acontece no mundo inteiro, né? Uhum. Cara, o consumidor brasileiro, ele tem ficado cada vez mais reclamão e mais infiel às marcas, né? A pandemia acelerou muito isso, né? E também essa geração, geração Alfa, né? Geração Z, geração Alfa, que se eu não me engano já corresponde a 47% da população brasileira, que nada mais é do que as crianças até e os jovens adultos, né? Até 24 anos. Eles põem a boca no trombone mesmo, eles reclamam quando tem que reclamar, eles são mais ácidos até, mas eles querem resolver. E aí eles, para trocar de marca, é assim, né? Pisou no calo ou não tem a ver com ele troca. Então o brasileiro, sim, ele é mais reclamão, talvez do que o restante do mundo. A gente também tem um atendimento um nível um pouco inferior ao que a gente vê em alguns grandes centros, né? E principalmente eu acho, questão de alçada do atendente. Você pega ali o atendente de nível 1, que a gente chama, né? Que é o atendente do saque, do 0800 ou do chat ali. Ele tem pouca alçada, muitas vezes, para tomar uma decisão ou para facilitar ali a vida do consumidor, diferente de um atendente, por exemplo, de Reclame Aqui. Então, tem muitas vezes que meus amigos chegam para mim e falam, pô, vi que aquela empresa lá tem boa reputação no Reclame Aqui, mas, cara, precisei ligar lá no saque e foi péssimo. Aí eu falo, pô, coloca no Reclame Aqui pra você ver. Aí ele coloca e é uma experiência mágica. Isso é porque o atendente de Reclame Aqui, ele tem mais alçada, ele é mais bem treinado. E assim, é um movimento que é bem claro pra gente, tá? Acho que, e aí, falando um pouco de fora do Brasil, o que eu posso te trazer de informação que eu tenho, recentemente o Reclame Aqui investiu numa empresa que é um Reclame Aqui de Portugal, da França, da África do Sul e da Inglaterra. Chama Customer Trust, a holding, e o principal site deles fica em Portugal, que é o Portal da Queixa, né? Lá, para você ter uma ideia, eles têm uma população muito pequena, né, em Portugal, mas 10% da população já usa o Portal da Queixa. Então lá tem um comportamento parecido com o nosso, mas para problemas mais específicos, né? Para problemas das grandes companhias de eletricidade, e-commerce também, mas, assim, tá crescendo agora. Eu falo com o Pedro é o fundador lá do Portal da Queixa, que eles parecem um Reclame Aqui de 5 anos atrás, né? Então, o consumidor português está começando a entender que ele pode usar uma ferramenta digital para tentar resolver problemas. Porque problema tem tudo quanto é lugar. Óbvio que algumas empresas atendendo melhor, outras piores. Mas até a visão do Reclame Aqui, né? Como expandir isso para o mundo, como levar essa tecnologia para facilitar a vida do consumidor, mesmo até nos países que talvez tenham menos problemas.
Cara, eu ouvi você falar uma coisa numa entrevista, eu achei uma lição não só para as empresas, mas para qualquer pessoa. Você falou o seguinte: quando você receber uma reclamação, seja a primeira no Reclame Aqui, não se desespere, não saia respondendo rápido. Espere, se planeje, a depender do problema. Você falou, ligue para o consumidor se for algo grave. É isso mesmo? Isso não só no mundo corporativo, se todo mundo praticar isso na vida, né? É verdade. Os problemas seriam muito menores. É verdade. Acho que o principal erro das empresas no Reclame Aqui é querer responder de forma pública muito rápido. E o consumidor percebe. Quando você vê um padrão de resposta. Estamos resolvendo, estamos resolvendo. Percebe. E assim, você pode falar para o consumidor que você está resolvendo, mas não publica essa resposta, porque você passa a bola para outro lado. Ele pode te avaliar e você ainda não resolveu nada. Então, assim, essa dica é a dica de ouro aí para você, independente do tamanho da empresa, tá? Pode ser do Magalu a um e-commerce local, a uma lojinha de bairro. Cara, a primeira coisa pra você fazer quando chega uma reclamação, não só no Reclame Aqui, mas qualquer outro canal, rede social e tal, é você mostrar pro consumidor que você está se importando com isso. Então, liga para ele, manda uma mensagem, fala, olha, eu vou tentar resolver seu problema, tá? E aí você só responde de forma pública quando esse problema já estiver encaminhado ou solucionado. Mas não tem solução esse problema. Explica. Então, explica que não tem solução. Se você for muito rápido, se for cordial, você tentar explicar, você tem chance até de resolver essa reclamação dentro do Reclame Aqui. Acontece de consumidores reclamarem, a empresa não resolveu o problema, mas recebeu uma nota 10 para o atendimento. Porque ele se sentiu amparado, ele viu que teve uma atenção especial, mas não conseguiu resolver aquele problema. Muitas vezes a empresa pode estar até de mãos atadas em relação a isso. Mas ter essa calma é o principal. Então, percebi minha primeira reclamação, respira. Se precisar, entre em contato com o nosso time de atendimento do Reclame Aqui para entender um pouco mais. E só responde quando o problema estiver encaminhado. E aí você usou um exemplo bom, né? Vale pra vida isso, né? Porque naquela hora, assim, quando chega, você às vezes vai responder com o fígado, né? Então não dá pra ser assim. E depois se arrepende, né? Exatamente. Ô, Felipe, eu queria entrar agora com você num assunto tecnologia voltada para o atendimento ao cliente. O que vocês têm percebido em relação a investimentos por parte das empresas? Por que eu estou te perguntando isso? Eu vi um relatório recente que saiu da Zendesk. Uhum. E eles falam sobre 9 tendências para o atendimento ao cliente. E eu me espantei com o primeiro, não pensei que fosse. O número 1 das tendências é atendimento humanizado. Mas o que eu queria saber? Atendimento humanizado não significa abrir mão de automatização, de tecnologia. São coisas que andam juntas. O que é isso? Total. O Zendesk é referência aí em software para atendimento e relação com os clientes, né? E aí, quando a gente traz esse atendimento humanizado, né, é muito em referência até ao que eu falei na pergunta anterior. É você mostrar que o consumidor não é só um número, né? Que ele não está sendo tratado como um qualquer, que o Felipe é o Felipe, o Stefano é o Stefano, e eles têm as particularidades deles, né? As empresas que têm esses tipos de CRM, eles têm muita informação ou tentam ter muita informação do consumidor para poder tratar como ele quer ser tratado. Não é aquela máxima, né? Trate o outro como você quer ser tratado. Não. Trate o outro como o outro quer ser tratado, né? Então, essa é uma máxima que a gente vê muito no atendimento ao cliente, na evolução do atendimento ao cliente. Mas isso não significa, não tem nada a ver com o não uso de tecnologia, ou não uso de IA, ou dos bots e tal, quando ele é bem usado, tá? A gente costuma dizer muito isso no Reclame Aqui. A gente tem que encantar o cliente. Beleza, eu acho que sim, tem que encantar o cliente, mas muitas vezes o cliente não quer ser encantado, ele só quer resolver o problema dele. Ele só quer receber a segunda via do cartão, só quer resetar a senha dele, só quer ter uma nova previsão de entrega. Então, quando isso é feito de uma maneira muito rápida, você também está encantando o cliente, né? Você está entregando o que ele quer. E aí, com inteligência artificial, né, com bots bem feitos, óbvio, você consegue fazer isso. Então, tem uma experiência mais mágica do que você querer ter uma segunda via de um cartão e não precisar ligar para ninguém, só apertar um botão, né? Isso você só consegue lidando com muita tecnologia, né? Então, a gente tem vários exemplos, né? Os bancos digitais, por exemplo, vieram para mudar o setor. Aí você vê os bancões hoje se adaptando a isso. E o que foi? Eles colocaram um grande time de atendimento na frente? Não. Eles investiram em tecnologia, fizeram uma camada de atendimento na frente entre o consumidor e o banco,
para facilitar a vida. É isso, é facilitação, né? É praticidade, né? E aí, cara, você só consegue com tecnologia. Não tem outra forma de fazer isso. É tecnologia na veia, é facilidade, é acesso. E aí, sempre tendo a opção de falar com o humano, né? Eu acho que esse também é um erro comum de quem usa bastante tecnologia. É você ficar preso naquele bot e não conseguir falar com ninguém. Aí é complicado, porque muitas vezes você quer falar com alguém. É porque é muito bonito a empresa se vender como uma empresa omnichannel, que eles falam, né? Ter Sim. todos os canais, mas a pessoa, às vezes ela precisa resolver um problema grave, e ela é jogada para aquele chat, responde as perguntas automáticas, e, sabe, ela só quer receber uma ligação, Perfeito. falar, expor o problema e resolver. Então, eu acho que você tem que disponibilizar todos os canais, mas tem que ter esse bom senso. Talvez se utilizar a inteligência artificial para separar o joio do trigo, É né? isso, cara. Você vai potencializar o funcionamento do departamento, não é isso? Total, é total isso. Não tem nada que piora um problema como ter um segundo problema embarcado nele, né? Então a gente fala muito isso para as empresas. Pô, às vezes, vamos pegar um outro exemplo. Um e-commerce, ele teve um problema de atraso na entrega, só que quando você vai ler a reclamação que o consumidor fez para esse mesmo e-commerce, tem vários problemas ali dentro. O atraso da entrega foi só o gerador. Depois ele tentou falar com a empresa, não conseguiu, ficou preso num bot, por exemplo. Depois ele conseguiu falar com alguém, foi maltratado. Aí a gente fala, cara, você tá vendo? Tem 3 problemas aqui dentro, você poderia resolver só um. Agora você tem que resolver a entrega que tá atrasada e o mau atendimento que você deu nessa primeira linha, né? Então tem 2 em 1. Então a gente fala muito disso, né? Pô, como que a gente usa a tecnologia para facilitar e não para criar uma parede ali, né? Não para não deixar esse consumidor entrar dentro da sua empresa, né? E aí tem várias empresas que usam isso já muito bem, tá? Muitas empresas mesmo. Felipe, eu vi uma notícia recente também, é outra das que a gente pode classificar como preocupantes. Eu vi que houve um aumento muito grande em fraudes virtuais envolvendo empresas de saúde, grandes hospitais sofrendo ataques hackers, né? Então, não é só vazamento de dados, é você confundir prontuários, você ter que interromper aquela pessoa que ia precisar de uma cirurgia urgente, um cenário caótico. Uhum. E mais surpreendente do que isso, do que o aumento de golpes envolvendo empresas de saúde, que é uma área que, convenhamos, você coloca a vida de uma pessoa em risco, foi feita uma pesquisa e o valor, o montante investido por essas empresas em tecnologia para segurança é muito baixo. Será que existe um desvio de foco? Talvez vou desviar o meu recurso para vendas mais do que para segurança digital e responder reclamações e tudo mais. Existe, será esse... Cara, existe. Eu acho que quando os problemas começam a aparecer, às vezes já é tarde ali para você investir em cibersegurança. Lá no Reclame... Posso trazer o exemplo dentro de casa, né? Lá no Reclame Aqui a gente investe cada vez mais nisso. E assim, óbvio, ninguém gosta de ver aquela linha lá você vai fazer o P&L, né? Da sua empresa, uma linha que não é aquela geradora de receita, né? Mas, cara, eu acho que o principal ponto, e é o que a gente fala lá internamente para os nossos funcionários e tal, é que um problema de vazamento de dados ou de ataque vai sim prejudicar a sua última linha ali do balanço. Com certeza, né? Você trouxe esse dado aí das empresas de saúde. Imagina, é muito caro para depois você resolver um problema. É muito mais barato você trabalhar com prevenção, né? Então, eu posso dar o exemplo do Reclame Aqui. Semanalmente, tem um curso de segurança que é disparado para todos os colaboradores, porque geralmente a falha pode estar ali no time, né? Pode ser uma tentativa de um hacker social que consegue uma senha, que engana alguém. Então a gente tem treinamentos semanais. E, óbvio, todas as camadas de segurança ali dentro com tecnologia, né? Os firewalls, muita coisa que a gente investe para tentar barrar isso. E as grandes empresas que manipulam dados de consumidores, de pacientes, enfim, de correntistas, eles têm que investir mais nisso, cada vez mais, né? A gente fica assustado com a quantidade de invasões que tem acontecido não só no Brasil, mas no mundo, né? Tanto que o nosso líder de segurança, ele tem uma frase que eu gosto muito, que não é se você for atacado, é quando você vai ser atacado. Exatamente. E aí você tem que estar preparado para passarem de uma barreira, como você vai lidar com isso, tem que estar preparado para
pegar o cara antes dele entrar, ou os caras antes deles entrarem, né? E aí, cara, esse investimento em segurança, o investimento em atendimento, ele tem que ser maior. Com certeza tem, porque ele vai, tirar prejuízo que você pode ter, e 2, aumentar, inclusive, suas vendas quando a gente fala de atendimento, né? Eu costumo dizer, Stefano, que é muito mais barato você manter um cliente na sua base do que conquistar um novo, né? Então, quando você põe na ponta do lápis, você fala, pô, às vezes eu tô investindo, posso tirar um pouquinho de grana aqui em publicidade para pôr no atendimento, ou posso tirar um pouquinho de grana de vendas e pôr um pouquinho aqui em cibersegurança, porque esse malabarismo aí tem que ser feito. E aí, cara, a dica que eu posso dar para alguém que tá assistindo a gente, que tem empresa, que tá pensando nisso, cara, visita, faz benchmark, conheça outras empresas que são maiores que você ou de outro setor e veja como eles estão investindo, quantos % eles põem do faturamento em segurança. Tenta aplicar isso na sua realidade, né? Acho que essa é uma dica boa para quem quer ficar mais seguro. Ô Felipe, pegando esse gancho de investimento em tecnologia, falando especificamente de novo da inteligência artificial, eu li um artigo do New York Times em que eles comentam o avanço do ChatGPT para esse novo modelo que você tem o atendimento por voz, o atendimento reconhece o tom da sua voz para saber como responder, e eles fazem uma comparação muito divertida de como o avanço da ferramenta está trazendo a gente para aquele cenário vivenciado no filme Her, do Joaquin Phoenix, que ele acaba se apaixonando pela máquina. Falando de atendimento ao cliente, você acha que existe essa possibilidade ou a gente está muito longe de um consumidor se apaixonar pelo atendimento de uma empresa e ainda vale o atendimento pelo telefone? Olha, eu acho que longe não tá não, cara. É assustadora aí a evolução da IA, do ChatGPT, do Gemini e tal. E quando bem usado, assim, ele pode criar uma experiência apaixonante, sim, até dentro do problema, tá? Volto a dizer, né? O ser humano, ele vai ser importante ainda nessa relação para sempre, né? Assim, nada... Quem vai treinar a IA, quem vai moldar a IA, vai ser alguém que entende muito de consumidor, que entende muito de atendimento. Vai ter horas que ele vai ser necessário, né? A gente fala muito disso, né? Do medo de perder o emprego na área de atendimento para IA. Cara, na verdade, se você não usar a IA, aí você vai perder o seu emprego, né? Então, como você pode usar isso para você ganhar produtividade, para você atender mais rápido o consumidor? E aí, eu volto a dizer, né? Eu acho que o que deixa o cliente apaixonado é uma resolução fácil. É isso, assim, muitas vezes a gente vê os cases aí na internet, né? No Twitter, né? No X, enfim, que mandou uma cartinha pro cliente feita à mão e tal. Isso é importante? Claro que é muito legal quando isso acontece. Mas mais legal ainda é você resolver muito fácil para ele, muito rápido, né? E aí volta a dizer, né? A gente fala, encantamento. Às vezes um encantamento é resolver rápido. Simples assim. E ser transparente. Cara, entrando nessa parte final do nosso papo, eu queria conversar com você sobre um tema que gera muita discussão acalorada, que é liberdade de expressão e moderação de conteúdo. O Reclame Aqui, ele é uma plataforma que dá voz ao consumidor, né? Não existe censura prévia. Mas, ao mesmo tempo, é o que eu já ouvi você falar muito também, não é terra de ninguém e tem regra. Como que vocês fazem para equilibrar a liberdade com... eu vi que vocês têm uma ferramenta que censura palavras de baixo calão, por exemplo. Como equilibrar isso se vocês já tiveram um problema com isso? Olha, já tivemos vários problemas, inclusive essa lista, vamos falar dessa lista de bloqueio de palavras, né, que a gente edita, começou lá atrás, através de um processo onde um consumidor se passou um pouco e a gente estava amarrado ali nisso, né, e aí a gente foi orientado pelo juiz na época a fazer uma lista de palavras onde a gente poderia já editar automaticamente, né? Mas a galera é criativa, né? Usa arroba em vez de A, dá espaço e tal. Então a gente está sempre trabalhando junto com as empresas e junto com os consumidores para pegar esse tipo de comportamento, né? A moderação de conteúdo, ela é de uma importância gigante dentro do Reclame Aqui. A gente dá muita atenção para isso. Quando a gente fala em investir em cibersegurança, investir em atendimento, no nosso caso também tem investir em uma boa moderação de conteúdo. A censura prévia, ela não existe. Você vai conseguir publicar sua reclamação,
mas você vai ser identificado, a gente vai saber quem que é você, quem que é o Stefano, qual é o CPF dele, tal, e a empresa reclamada também vai receber todas essas informações. De forma pública, é óbvio que a gente protege o anonimato do consumidor, então não vai estar lá na sua reclamação quem que é o Stefano que está fazendo, mas a gente tem todas as regrinhas, né? E aí, quais são nossos principais aliados ali na moderação de conteúdo? A própria empresa. Então, a gente não julga mérito, então a gente não fala se o consumidor está certo ou errado, se a empresa está certa ou errada, se aquela reclamação, pô, mas é injusto, eu tentei resolver. Cara, não é o Reclame Aqui que vai julgar isso. O que a gente julga baseado nos nossos termos de uso e na justiça, se aquela reclamação poderia estar lá. Tá? É simples assim. Então, não aceitar reclamação anônima já é um primeiro passo, ter essa lista de palavras bloqueadas é um segundo passo, e ter o nosso time de moderação de conteúdo. Aí também tem humanos trabalhando nisso dia e noite, recebendo denúncias de empresa, recebendo denúncias de consumidor e evoluindo. A gente costuma dizer para as empresas, né, quando eu falo isso que não é terra sem lei, que a gente tem um manual de moderação. Mas esse manual de moderação ele é vivo, porque as coisas vão evoluindo, serviços novos são criados, por exemplo, acho que o que está mais em voga atualmente, as casas de aposta. Você voltar 4 anos atrás, não existia esse mercado no Brasil, né? Então, como que a gente pode criar as regras de moderação de conteúdo para esse tipo de empresa? Onde que ela está de mãos atadas, ela não consegue resolver, não é justo prejudicar ela. Onde são as principais falhas, onde o consumidor pode se passar um pouquinho, quando o consumidor é um golpista e a gente não quer golpista dentro do Reclame Aqui, né? E aí, então, isso só consegue se resolver com muito investimento. Bacana. Cara, para a gente finalizar, qual é o futuro do atendimento ao cliente? Por que as empresas vão ter que olhar nessa nova realidade que agora não é mais só a jornada do cliente, né? Que é aquele processo de venda, mas agora é a jornada da reclamação também. A partir do momento que ela chega e como eu vou resolver. Legal. Cara, eu vou até... Acho que você já percebeu, eu uso bastante referência ali do meu pai, do Maurício, né? Ele costumava dizer que a compra não termina quando você passa o cartão de crédito. Na verdade, ela tá ainda no meio. Então, essa jornada não é... Pô, já atraí o consumidor com uma propaganda, já trouxe ele aqui para dentro, vendi, agora fica a Deus dará, né? Na verdade, a experiência continua, né? E aí esse cliente pode voltar a comprar de você, ou pior, pode parar de comprar de você, pode cancelar o serviço que ele contrata contigo, né? Se você não cuidar bem dele, né? Então, a evolução do atendimento ao cliente, a evolução do pós-venda, a evolução da tratativa de reclamação, ela está muito concentrada atualmente na evolução das empresas. Eu lembro uma pergunta que eu respondi, sei lá, uns 2 anos atrás, um período de Black Friday, foi, pô, as empresas evoluíram bastante nesses últimos anos? Eu falei que sim, mas quem mais evoluiu foi o consumidor. Então o consumidor ele está mais atento aos direitos dele, você sabe, talvez melhor do que eu isso. Ainda tem muita informação para chegar nesse consumidor, mas se você for pensar, e na minha opinião, qual que é o próximo passo de evolução do atendimento, é trazer cada vez mais facilidade e praticidade e transparência também para o consumidor, principalmente quando ele estiver num momento de atrito com você, né? Aí, volto a dizer, tanto no Reclame Aqui, nas avaliações do Google, em qualquer lugar que seja digital, que seja público, a principal lição que ficou para as empresas nos últimos anos é que você não está atendendo só o Stefano ou só o Felipe. Você está atendendo milhões de pessoas que vão passar por aquele conteúdo e vão ver como a sua empresa lida com o cliente dele. E aí, assim, eu acho que o Reclame Aqui, acho não, tenho certeza, é parte essencial dessa evolução, tá? Um último dado para trazer aí para quem está nos ouvindo e para você também, a gente cadastra mais ou menos 7.000 a 7.500 empresas novas no Reclame Aqui por mês, tá? E em toda a história, a maioria desses cadastros partia do consumidor. Tem 2 formas de uma empresa estar cadastrada no Reclame Aqui. Uma é o consumidor pedir, então, fui mal atendido na padaria aqui embaixo, vou pegar os dados dela e vou abrir uma reclamação para ela. Mas ela não existe no Reclame Aqui, então vou pedir o cadastramento. E a outra forma é a própria empresa se cadastrar. Então você, empresário ou empresária, cadastra a sua empresa dentro do Reclame Aqui. Geralmente, 90%, 95% dos cadastros partiam do consumidor. Já tem um bom tempo, mais de um ano, deve ter uns 2 anos, assim, no final da pandemia e tal, que passou para 1/3 dessas aberturas de cadastros são feitas pelo próprio empresário ou empresária. Aí você pergunta, pô, por que o cara vai se cadastrar no Reclame Aqui? Para mostrar a visibilidade. Para mostrar que ele existe, para mostrar que ele não é um golpe,
para mostrar que ele tá aberto ali, ó, pô, E tá disposto a receber críticas, tô né? disposto a receber críticas. Se você tiver um problema comigo, você pode me ligar ou você pode ir no Reclame Aqui. Pô, tem algo mais legal que isso? O consumidor se sente amparado. Costumo dizer que muitos consumidores deixam de comprar da sua empresa quando ele não te encontra no RH. Então, alguns já perceberam isso e estão trabalhando bem nessa frente. Muito legal. Felipe, queria te agradecer por ter aceitado o convite, ter vindo aqui nos abrilhantar com essas reflexões, vários insights pro pessoal de casa, né? Eu acho que você passar conteúdo assim, de forma simples e leve, é a melhor coisa para que as pessoas possam assimilar e entender, né, como funciona o mundo em volta, para ficar bem informado. Obrigado mesmo pela disposição. Imagina, obrigado você pelo convite e estou super à disposição, não só de você, mas todo mundo que está assistindo. Eu e o Reclame Aqui, a gente está aqui para ajudar. Senhoras e senhores, esse foi Felipe Paniago, cofundador e diretor de marketing do Reclame Aqui com a gente no nosso segundo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ligar o alerta para receber os próximos episódios, curtir e comentar. Até a próxima!